Fala galera JCast, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um convidado. Eu queria que você se apresentasse aí pra galera. E aí galera, meu nome é Wellington, eu sou barbeiro, frequento a igreja Nova Aliança há mais ou menos uns 5 anos, congrego lá no Floresta e tô aqui, agradeço ao Rafael pela oportunidade de estar participando aqui com vocês, estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Amém, Wellington. Eu queria saber um pouco sobre sua história, né? Porque você entrou agora no nosso meio, mas você já tem uma caminhada já na igreja, já, né? Compartilha aí com a galera de qual igreja que você é da Nova Aliança, mas tem as congregações, nós somos um só, né? Pra galera entender, mas compartilha um pouco da sua história aí, de tempo de igreja, quanto tempo você converteu, como que foi. Ai, cara, eu comecei... Na verdade, eu tive uma infância bem complicada, uma adolescência bem complicada. Eu fui conhecer a Cristo verdadeiramente há 2 anos atrás, eu posso dizer, porque eu vinha numa caminhada na igreja, um amigo meu me apresentou Jesus, Daniel. Aí na época eu ia por euforia. E aquela coisa religiosa dentro da igreja acabou me afastando e devido eu já ter tido uma decepção familiar muito grande, e eu não via aquilo, eu não conseguia crer devido a estar cego, né, pelas decepções, por tanta coisa que aconteceu, e eu fui conhecer a Cristo quando eu entrei na Nova Aliança. Graças ao Gerson, primeiramente a Deus e ao Gerson, né, que me orientou, me ensinou, e graças a Deus hoje eu estou aqui. Amém. Amém. Wellington, já que você falou um pouco começou tipo assim, falar assim, deu um toque, né? No teatro eu uso muito as deixas. Tipo assim, o cara compartilha algo e deixa a deixa. A deixa que você deixou foi da sua infância. Como que foi sua infância? Cara, minha infância foi bem complicada. Eu cresci com a minha mãe, eu tive uma decepção com a minha mãe, pra você ver o tanto que foi foda. Tipo, eu cresci até os 14 anos pensando que eu tinha um pai que na verdade era meu padrasto. Minha mãe mentia pra mim e eu cresci apanhando, sendo maltratado, muitas das vezes maltratado ali. Cresci e descobri sozinho. Eu descobri sozinho que ele não era meu pai e tal. Cresci aquele adolescente revoltado, aquele rebelde. Muitas das vezes dei trabalho de convivência na escola. Muitas das vezes eu não conseguia interagir com as outras pessoas devido a ter raiva, ter mágoa, muita coisa, entendeu? Aí fui crescendo, graças a Deus. Hoje Jesus me curou, me limpou e eu perdoei, né? Liberei o perdão e assim, a própria Bíblia fala, né? O perdão, ele cura tudo, né? Ele livra tudo e hoje os caminhos estão abertos para mim, graças a Deus. Amém. E é importante mesmo enfatizar a questão do perdão. Eu também cresci do mesmo jeito que você, mano. Minha mãe falou que o cara era meu pai, não era. E por fim, graças a Deus também eu liberei perdão. Wellington, você é da... Nova Aliança De qual Floresta. congregação? Do Vai Floresta? Floresta, pastor Adeilson. O pastor Adeilson? Certo. Amém. E quanto tempo você está lá, mano? Já tem 5 anos que eu tô lá. 5 anos, mais ou menos, em média. Eu não lembro exatamente, mas 5 anos. Mas tem uns 5 anos, tá uma 5 caminhada anos. lá. E hoje parece que você faz um trabalho lá. Você pode compartilhar com a gente aí? Hoje eu sou líder de louvor e líder de jovens lá no Floresta, lá. Graças a Deus, o pastor Deus me deu a oportunidade. No começo tinha muito preconceito devido ao meu estilo, muita coisa. Eu vinha igual eu te falei, eu vim conhecer Jesus de verdade há 2 anos, né? E assim, eu era bem rebelde, eu nunca consegui entrar naquele padrão religioso da igreja, aquela coisa, e eu acabava dando muito trabalho, até que, graças a Deus, Deus colocou um líder na minha vida, né, que ele me ensinou, né, que eu não preciso encaixar em nenhum padrão, entendeu? Nenhum padrão, sim no padrão de Cristo, e hoje, graças a Deus, eu estou firme e com a mente livre. Amém. E aí, você gaguejando aqui, mas você é de louvor, né? E você toca, né? Eu vejo, eu tenho seu Instagram, né? Porque você anda comigo e você toca. E você acha que... Qual que é a influência na música na sua vida, velho? Tipo assim, porque eu vejo e às vezes dá curiosidade de perguntar. Só que no dia a dia ali a gente acaba esquecendo. Mas já que já estamos aqui mesmo pra galera te conhecer melhor, né? Qual, tipo assim, qual que seria?
eu sempre fui fã de música, assim, sempre gostei de música, desde moleque. É tanto que meu maior sonho era aprender a tocar violão na época. Eu fui caminhando, conheci um amigo meu que o pai dele é músico, o Ícaro. Aí esse pai dele, o Lúcio, ele me ensinou a tocar violão e foi ali. Eu sempre gostei de banda de rock, sempre andei no meio, andava de skate também, a galera curtia muito. Aí eu sempre tive uma influência secular na música, entendeu? Aí eu fui aprendendo a gostar, depois que eu me converti, eu tenho algumas inspirações, como Rodolfo Abrantes e tal. Comecei a ouvir ministrações, O cara tem Rodolfo Abrantes, João Paulo, o que você acha? Ele veio pro lugar certo, comecei a caminhar e gostar, me dedicar. Hoje, antes quando eu ia ministrar louvor na igreja, era aquela coisa, eu ficava muito preso, aquela timidez, aquela vergonha. Hoje parece que acontece naturalmente, sai de mim, assim, não que eu sou um baita músico, nunca fui, mas assim, eu creio que o Espírito Santo tem me usado, me capacitado cada dia. Amém, é benção demais. O cara tem, o Lucas chegou aqui agora, Lucas, o cara tem como inspiração o Rodolfo Abrantes, ele tá no lugar certo, tá ou não tá? Tá, ué. Mano, falta ele. Ele falou que o próximo louvor que Só tiver pode de ser, jovem... tipo assim, a referência musical, muito assim. Não. Tô brincando. Porque eu acompanhei o Rodolfo nos dois lados do Rodolfo, né? No Raimundos e no Rodox, né? E ele veio na caminhada cristã dele, eu sempre acompanhando. Eu gosto bastante. João Paulo também gosta, lá a cara dele brilhou. Ele gosta muito de Rodox, mano. É porque quando era da célula de João Paulo, a gente... O Rodox ele já era cristão? Já, só que ele era... Cristão rebelde, né? Cristão rebelde, bem rebeldão e tal. Era tipo Mano, esse Hélito. cara tem história, Era velho. tipo Hélito. Essa fase dele é a mais boa, né? Que até o perdão foi liberado também, né? É tipo sua história, mais ou menos. A parte dele é adolescente, mais jovem, Raimundos rebelde, xingava e vivia o que cantava. Virou cristão e o povo começou a falar mal dele e ele virou aquele cristão rebelde, né? Aquele cristão, o Rodox mesmo, que é aquele cristão que Porque não tá nem aí. E agora sim, realmente conhecendo Cristo, até pedindo perdão para as pessoas, os maiores, até pro filho dele, né? Que ele tinha problema com o próprio filho, pedindo perdão. É verdade. Porque o cristianismo, se a gente for fazer uma análise a fundo, Jesus Cristo foi o maior rebelde de todos, né? Que ele quebrou todo tipo de lei que os fariseus colocavam em cima dele, ele curava no sábado, ele fazia tanta coisa ali que não podia na lei do homem, né? Ou seja, hoje a gente é meio que julgado por isso, né? Principalmente o jovem, né? É verdade, é porque também tem cada um, mas... Cada um tem sua fase também. Cada um tem sua fase. E Cristo vai ensinando, né? Cristo vai edificando, né? Igual, tem uma pergunta aqui agora que surgiu pegando as deixas aqui de vocês. Mano, qual que antes de você se converter, qual que foi as suas experiências antes? Aí depois eu vou pular para as experiências mais secular. Cara, eu sempre fui meio recluso principalmente na adolescência. Eu tive muito amigo bom e amigo ruim. É tanto que a maioria deles hoje não é vivo, hoje não. E assim, eu frequentei de tudo, cara. Tipo, já frequentei festas, já bebi, já fiz de tudo um pouco já. Eu posso dizer que eu conheci o mundo e conheci a Cristo. Eu caminhei muito tempo no mundo e eu também me desviei, né? Aí parece que foi pior, eu me afundei mais e mais, aquela coisa. Tinha a época de eu querer voltar para a igreja, mas o mundo, as ilusões do mundo, né? Me fechava de um tanto que eu não tinha força. Chegava num domingo, eu vinha minha mãe ir para a igreja, na época, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe ia para a igreja, eu ficava lá em casa numa tristeza, eu queria ir, mas aquele orgulho, aquela coisa, né? Você ficava ali meio assim, não, velho, eu não vou dar o braço a torcer, eu vou ficar aqui. E a coisa só vai apertando. Chegou um tempo que eu explodi. Eu lembro que teve um evento lá em casa, da igreja, eu não tinha nada a ver.
tinha nada a ver com esse evento e tal. Aí reuniram ali, fizeram uma comunhão, uma janta, e o Silvio, eu lembro que o Silvio fez uma brincadeira lá e me envolveu. Ele me envolveu na brincadeira. E ali eu meio que chamei atenção. Me chamou minha atenção, sabe? Eu falei, pô, não tem nada a ver com esse povo me abraçou desse jeito aqui. Falei, vamos ver, né? E eu lembro que no domingo, era primeiro domingo, era Dia das Mães. Eu falei, pô, vou dar um presente pra minha mãe, vou pra igreja, vou na igreja. E eu fui só por isso, só pra agradar minha mãe, eu lembro até hoje. Aí que eu cheguei na igreja, eu lembro que nesse dia eu tava ouvindo um hino, o nome do hino é Essência da Adoração. Eu estava desviado e a letra do hino fala, estou voltando à essência da adoração. Eu cheguei na igreja e tocou esse hino lá, eu lembro que eu chorava, mas eu chorava igual um menino. Eu fiz uma oração, eu falei assim, pô Deus, eu não quero outra coisa pra minha vida, eu não sei isso aqui. Eu não quero mais outra coisa, eu não sei isso aqui. E permaneci, graças a Deus, estou até hoje. Tá até hoje, mano, é bom demais, velho. Eu acho que sei lá, é muito gratificante a gente ter testemunhos, que testemunho de ficar a fé e por aí vai. Ué, qual que hoje tipo assim, lógico, todas as nossas experiências com Deus são top demais, são fodas. Mas qual seria as suas experiências com Deus? Você fala assim, cara, essa daqui eu posso compartilhar porque essa daqui me marcou demais. Sim. Essa daqui também. Você pode compartilhar quando você quiser. Mas eu quero que você compartilhe com a gente as suas experiências com Deus. Ou não cristão, ou cristão, ou quando Deus começou a te incomodar, ou quando você conheceu de fato, igual você falou, Jesus. Eu queria que você compartilhasse com a galera aqui, comigo e com a galera, né? Cara, tem várias, né? Eu acho que todos os dias a gente tem, né? Experiência com Deus, assim, a gente tá se aproximando. Mas, assim, teve uma que me marcou, que eu nunca tinha visto, assim, a mão de Deus na minha vida, até esse dia. Tipo, já tinha presenciado vários milagres. Um exemplo, uma vez eu fui assaltado na porta da minha casa, eu voltando do colégio com meus amigos, é bom que eu tenho até testemunha para não falar que eu tô mentindo. Aí eu voltando com meus amigos, meu irmão tava junto também, aí passou um cara, assaltou a gente, puxou o revólver. Eu lembro que o cara ele assaltou, pegou o celular de todo mundo, pegou meu tênis, minha mochila, e o cara não gostou da minha cara, mano. O cara arrancou a arma, puxou a pistola, puxou e atirou. Ele atirou, puxou o gatilho, a bala não saiu, fez tap. Aí eu peguei e estranhei, né? Ele foi de novo, tap, o trem travou. Aí ele apontou pra cima, saiu. Pá, aí minha mãe saiu desesperada lá na porta. Eu fiquei assim, meio que em pânico, sabe? Eu não conseguia sair do lugar, ficava assim, fiquei pensando, falei, pô Deus, o que o senhor quer? Eu falei, o senhor quer alguma coisa comigo, porque não é possível, né? E a outra vez foi final do ano retrasado. Eu estava desempregado, tinha 8 meses mais ou menos. Revoltado, eu estava até minha ex-namorada, eu conversava muito com ela quando eu estava meio estressado. Eu falei para ela, pô, eu sirvo um Deus tão grande e eu tô passando essa dificuldade toda. Na época eu tava com umas crises de ansiedade feia, devido a não arrumar trabalho. Eu falei, e eu tô passando essa dificuldade toda servindo um Deus tão grande. E eu lembro que era final, assim, era meio de setembro. Eu entregando currículo em todo lugar, eu peguei e orei revoltado. E eu falei isso mesmo pra minha ex, eu falei desse jeito. Eu falei, eu não vou entrar o mês de outubro desempregado. Eu decretei mesmo assim, bati firme, orava em cima daquilo e buscava, velho. Quando eu lembro até hoje, dia 31, o dia 30 de setembro, se eu não me engano, o encarregado da empresa que eu entreguei o currículo pegou e me ligou. Wellington, amanhã você vem. Comecei a trabalhar dia 1º. Eu falei, pô, velho, eu naquela, você sabe, né, ser humano, por mais que a gente fala que confia, a gente confia, mas a gente nunca confia 100%. A gente fica meio que aquele, será que vai dar certo aquele negócio? Eu fui aprendendo a ter experiência com Deus em meio à dificuldade, né? Eu acho que é assim que a gente cria uma casca, né? Cria uma força. Ué, ele é engraçado demais, velho. Escorre pra ele assim, né? Ai, mas tá. Mano, deixa eu te perguntar mais coisas aqui, né? Porque eu quero que a galera conheça todo mundo que vem aqui. O projeto, na verdade, é esse, né, João Paulo? A gente trazer pessoas que ninguém sabe a história e as histórias ser compartilhadas aqui e tudo mais. Por isso que é bom ter as perguntas.
Wellington, e com a sua mãe, depois que você, tudo que aconteceu na sua infância e tal, você conseguiu liberar perdão, hoje é tranquilo, hoje é bem de boa? Assim, no começo não foi. Eu lembro que eu era bem rebelde mesmo com minha mãe. Eu lembro que a maneira do adolescente ser rebelde é quando ele não vai pro lado errado, é ele faltar aula, dar trabalho. Eu dava muito trabalho pra minha mãe. Nossa, eu lembro que no começo, devido a essa situação, dei muito trabalho pra minha mãe no começo. Mas assim, com o tempo parece que eu fui liberando perdão, liberando. E teve outros acontecimentos entre eu e meu padrasto, até eu liberar perdão para ele, que não foi fácil. E assim, a convivência da gente era bem difícil. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está bem, a gente conversa, tem... Antigamente eu lembro que eu chegava em casa, chegava do trabalho, entrava pro quarto, era aquele ciclo, entrava pro quarto, ficava lá, só saía para jantar, não tinha diálogo com minha mãe, não tinha esse afeto. Que eu fui criado, eu posso falar que eu fui criado 100% sem afeto. Tipo assim, aquele negócio de pai, mãe, aquela coisa. Eu fui criado 100% sem isso. E para mim perdoar minha mãe foi difícil, eu lembro que na época foi difícil. E graças a Deus deu certo, deu tudo certo. Quando você liberou perdão, mano, foi como, tipo assim, porque cada um tem sua experiência de liberar perdão, né? A sua foi como se tivesse tirado algo, tipo uma pressão. Porque eu já ouvi falar muito que, pelo menos comigo foi assim, quando eu liberei perdão para as pessoas, era como se tivesse arrancado um peso morto, carregasse algo que tipo assim, exemplo, vamos só dar um exemplo aqui, João Paulo me magoou e eu fui ele ficou se condenando, velho. Ele disse, ó, velho, caramba. Tadinho. Então, tipo assim, talvez ele nem sabe, mano. Então eu ficava carregando aquilo. Aí quando eu consegui liberar perdão, aliviou. Porque tem muitos jovens que assistem a gente e passa pela mesma coisa que você. Qual que seria o seu... Como se fala? Sua mensagem, como que seria um conselho? Porque você passou por isso, mano, entendeu? Você já passou e você conseguiu vencer. Então, é mais fácil eu ouvir uma pessoa que venceu do que uma pessoa que ainda não venceu. Qual que seria sua mensagem, sua reflexão para os jovens que estaram assistindo você? Cara, eu penso assim, porque até você pregou sobre isso no último culto de jovem do ano passado, sobre alimentar os dois lobos, né? Tem os dois, tem o bem e o mal, né? Assim, eu acho que o que aconteceu de ruim na minha vida, tipo assim, eu não vou esquecer, eu nunca vou, por exemplo, é uma coisa que fica todo dia, que o inimigo vem, todos os dias traz aquilo na minha mente, mas assim, eu penso, eu prefiro alimentar as coisas boas, sabe? Tipo, assim, para as pessoas que estão assistindo, às vezes, pessoas boas que nos amam, elas cometem erros com a gente também. Muitas das vezes elas vão errar com a gente, e a gente vai ficar sem entender, falar, pô, igual no meu caso foi minha mãe. Ficar, pô, minha mãe fez isso comigo, velho. Mas assim, eu fui parar para analisar, por isso o maior motivo de eu perdoar ela eu fui parar para analisar. No fundo, ela queria era me proteger. Foi errada a maneira que ela lidou com a situação? Foi errado, mas ela queria me proteger daquilo, entendeu? Por mais que aconteceu coisas ruins e não tá no controle dela, né? Assim, eu pensei assim, eu comecei a alimentar coisas boas. Todos os dias eu levantava, dava um bom dia, um abraço, conversava com ela. Fui quebrando aquela barreira, porque a gente nunca, por exemplo, se você se fecha, o mal ele só vai crescer na sua vida. Aquela semente ruim, né? A raiz venenosa vai crescendo na sua vida. Igual eu. Eu lembro que na época, eu vivia chateado, moço. Qualquer coisinha eu chorava. Tinha época assim, eu ia na igreja, mas não estava feliz, sabe? Aquele negócio, como você falou, tem um peso nas suas costas. Eu não estava feliz dentro da igreja, velho. Eu pensava assim, pô, velho, todo mundo aqui à minha volta. As pessoas tentavam me envolver, mas eu não queria, porque devido eu estar magoado, devido eu estar ferido. Aí eu pensei assim, velho, tanta coisa boa, porque as coisas ruins ficou para trás. Assim, aconteceu. Ninguém tem como voltar lá e consertar as coisas. Eu comecei a ver a partir daquele momento que eu perdoei em diante. Eu passei e hoje em dia, graças a Deus, eu e minha mãe vivem bem. Hoje mesmo a gente tava lá conversando, uma conversa mó legal. Eu fiquei até pensando, eu falei, pô, há um tempo atrás não era assim, né? Eu não sentava no sofá lá de casa, velho, pra ver uma televisão. Eu falava, pô,
Aí hoje, assim, graças a Deus deu tudo certo, tá? A gente tá bem. E é importante, né, a gente ouvir isso, porque a geração hoje, ela se chateia muito, se magoa muito. E tipo assim, é porque às vezes o que na verdade o que a real é que a gente não tem tanto diálogo assim, né? De perguntar o porquê que a mãe e o pai faz, ou tipo assim, entender, né? Pode falar. E perde, não sei se ele percebeu também, né? Perde os momentos que viveu com a sua mãe. Igual você falou, não sentava no sofá para assistir TV, não sentava no sofá para conversar com ela. E talvez você precisava até de conversar com ela para tirar uma tristeza que você tinha com outra pessoa, conversar com sua mãe. Talvez sua mãe te ajudaria e você não conseguiu fazer isso por causa que tava lá reprimido, né? Não querendo conversar com ela. Tava magoado, isso é verdade mesmo. Porque, tipo assim, exemplo, você tem 5 anos, né, que você tá suave com sua mãe. E você tem quantos anos hoje mesmo? Eu tenho 26. 26, então você perdeu, tipo, 21 anos da sua vida sem, tipo assim, né? Complicado. Tipo assim, tem muitas pessoas que assistem a gente e talvez tá passando a mesma coisa, e é importante. Só que você perdeu 21, mas você tem uma longa trajetória aí, mano. Cristo já resolveu tudo e tem, tipo assim, eu falo que a gente não pode ficar olhando pra trás, a gente tem que olhar pra frente. E é o que você fez, mano, entendeu? A sua decisão de, tipo, dar bom dia, de isso, sentar no sofá, de trocar umas ideias, isso é o que muda todo o cenário. Porque, assim, eu acho que, às vezes, o que acontece com a gente, tudo que acontece com a gente tem um propósito, né? Até as coisas ruins, o que acontece com a gente tem um propósito. Até a música do Rodolfo fala, né? Das minhas feridas sai poder para curar. Ou seja, o que eu passei, o que você passou, o que a gente passa, vai servir lá na frente de remédio para outras pessoas, né? Porque Jesus mesmo, ele curou todas as pessoas ali. Se a gente for ver, nem aquelas curas, aqueles milagres, não foi nada perto do que aconteceu depois que ele morreu na cruz, né? Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, tudo que era contra nós, ele levou, né? Ou seja, através do quê? De uma dor, né? De um sacrifício. Às vezes a gente tem que sacrificar nosso eu, nosso orgulho, aquilo que nos prende, né? Que tem nos prendido, porque uma mágoa, ela tem o poder de amarrar a pessoa de um tanto e prender ela ali, igual você falou. A gente perde 20, 30, 40 anos ali magoado, muitas pessoas não suportam, né? Acaba fazendo besteira. Às vezes a decisão está na mão da gente, perdoar ou não. Então, Wellington, a gente grava com muitos jovens aqui e a maioria tem, como é que fala? Tem um sonho, pelo menos o Lucas que tá ali tem um sonho. Nós vamos sempre falar do Lucas, né, velho? Pelo menos o Lucas quer casar. Você quer casar, gente? Por quê, mano? Pô, velho. Conversas futuras. Tem que evangelizar esse menino. Tem que evangelizar esse menino. Dá umas palavras. Ué, Tá novo ainda. eu vou perguntar a você. Tá novo, né? É a desculpa, né? Wellington, eu quero perguntar sobre você. Qual é o seu pensamento? Você pensa em casar? Você pensa em construir uma família? E o porquê, mano? Não vem falar, tipo, é propósito de Deus. Isso aí todo mundo sabe que é, velho. Mas, tipo assim, o porquê? Porque cada um tem no seu interior o motivo. Igual o Lucas expôs o motivo dele no vídeo que saiu dele. Entendeu? Assim, eu creio que eu tenho essa vontade de casar, só que de um tempo pra cá eu parei de pensar mais nisso, porque a gente cria umas expectativas muito loucas. Até o povo lá da igreja começou a brincar comigo, chamava de Padre Wellington. Até todo mundo é Padre Wellington não vai casar. Eu falo, pô, vou casar, calma, gente, né? Senão... Assim, eu penso, porque o propósito do homem é esse, né? É ter uma família, é ser feliz, né? Porque a gente está aqui para isso, eu creio que é o nosso propósito. Assim, ninguém, e até o próprio Deus falou no começo, não é bom que o homem fique só, né? A gente vai passando, a gente não pode enfrentar tudo só. Eu creio que esse é o chamado do homem, né? Na Terra. Ô, fala de casamento, esse cara até sorri. Não, mas aí sorri. Tá perto da hora. E a Maru, como é que tá? Sei lá onde ela tá. Às vezes tá do lado, você não sabe. A maldade aí. Vai saber que ela tá assistindo, hein? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Vai que tá.
Link do Instagram do lado. Ô galera, alguém tem alguma pergunta aí? Eu achei que já tava acabando, né? Mas sobre essa questão aí do relacionamento, acho que não é nem uma pergunta, né? Mas é concordar com a visão, né? Já é bom que não tem dom de celibato, né? Já falou que tem o desejo de casar. Se falasse que não tivesse também, aí já... Mas você tem que evangelizar o cara, mano. Não, mas tem gente que tem dom pra celibato, né? Não, você vai ser padre não, velho. Você tá... Mano, padre... Mas vai chegar, mano, vai chegar. Você tem fé? Tem, é lógico que a gente tem Assim, que ter, né? talvez tá no seu discipulado, né? Ué. Do seu lado. Do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade, ninguém sabe. Ai, ai. Então vamos puxar já aí pros jovens, qual que é a expectativa que ele tem Vamos, para verdade. esse ano, para nossa... Cara, a expectativa que a gente tem para o jovem é de crescimento, né? Porque a gente vê hoje, o mundo hoje anda muito estranho, né, cara? As coisas mudou muito, a juventude hoje, eu creio que da minha geração para a geração de agora, da nossa, né? Nós temos a mesma idade, não vamos deixar isso aqui não. Assim, eu creio que vai mudando muita coisa. O mundo ele tem oferecido oportunidade demais para o jovem lá fora, né, cara? E, assim, eu tenho expectativa do jovem despertar, né? De estar olhando verdadeiramente o que é a verdadeira alegria, né? Porque a gente busca... Eu falo porque eu passei por isso. Eu busquei muita alegria, muita alegria na euforia, vamos dizer assim, né? No prazer, na euforia. E são coisas assim que passam. Eu creio que o que Jesus tem para nós, principalmente para os jovens, né? Assim, é eterno, né, cara? É uma coisa que a gente vai carregar daqui para uma vida toda, vai ensinar para os nossos filhos. Assim, eu creio que o jovem, eu tenho essa expectativa de jovem despertar, de estar voltando a olhar verdadeiramente, né, para Cristo, de estar tendo uma comunhão verdadeira, né, com Deus, porque as oportunidades são grandes lá fora e é difícil. E quando a gente está lá, a pessoa fica cega, ela não enxerga nada à volta dela, só aquilo lá. E tem os danos, né? O diabo ele deixa os danos dele para a vida toda. Igual ele falou, você viveu o mundo e sentia vontade de voltar para a igreja e não voltava. O que você fala para um jovem hoje que talvez está assistindo esse vídeo aí? Ele está com vontade, ele até olha para a porta da igreja, mas ele vai embora, fica na sua casa. O que você fala para ele? Qual que seria uma palavra que você falasse para esse jovem que tem vontade de voltar para a igreja, mas não volta, talvez até por vergonha, né? De ter saído, de não ter comunhão mais com o pessoal? Cara, assim, essa questão de voltar para a igreja, quando você está desviado, é mais a questão do orgulho, né? Porque o diabo, ele te oferece tanta coisa, ele te coloca grande lá fora. Eu falo para você que, porque eu lembro que eu jogava bola, era bom de bola, todo domingo tinha um jogo para mim. Todos os dias, na verdade. Todos os dias eu jogava bola. Eu ficava assim, falava, pô, parece tanto jogo, eu sou querido demais, assim... O tempo vai passando e você vai só perdendo tempo ali no mundo. Às vezes você quer ter uma comunhão com Deus, mas você troca Deus por coisa passageira. Você troca Deus por um momento ali com seus amigos, que nem é amigo, né, cara? Que eu creio que o verdadeiro amigo seu, ele vai te dar um conselho bom, ele vai te ensinar coisas boas. E assim, é o orgulho, né, velho? O que prende a gente hoje é o orgulho, vaidade. O mundo também, ele prende. O diabo, ele ensina para a pessoa tanta vaidade que a pessoa fica cega e quer viver ali, né? Todos os dias é uma coisa nova no mundo. E quando eu voltei, o que mexeu comigo foi muita palavra do filho pródigo, né, cara? Que você vê ali, o cara saiu da casa do pai, ele tinha tudo na casa do pai, ele era feliz, com certeza era feliz, tinha acesso às melhores coisas, tinha tudo do bom e do melhor e preferiu o quê? Viver um mundo lá fora, né? Que também ele oferece essas coisas pra gente. Querendo ou não, oferece muita coisa boa. Mas ele dá, do mesmo jeito que ele dá, ele cobra. Aí eu lembro que veio um vazio dentro de mim assim, eu ficava
com aquela vontade de voltar para a igreja, aquela vontade de... Mas não voltava porque vergonha, orgulho, muitas vezes vaidade. Eu pensava desse jeito, cara, eu detestava a igreja, mano. Eu olhava assim, quando eu desviei, eu detestava a igreja, eu olhava assim, eu lembro que minha mãe costumava ver na televisão, que esse pastor olhava assim, é tudo ladrão, falava desse jeito, eu não volto para a igreja, eu odeio a igreja, falava desse jeito minha mãe. Aí eu peguei, nesse dia que eu voltei para a igreja, eu passei a pensar diferente, eu falei, pô, eu preciso tanto de Deus e estou aqui fazendo igual o filho pródigo, preferindo me alimentar de porcaria, que querendo ou não, no finalzinho do meu ciclo no mundo, eu estava me alimentando de porcaria, eu tinha aquela vida ruim, aquela coisa ruim, sabe? Ser desconfortável com tudo, crise de ansiedade, tristeza, aquela coisa toda. E no final do meu ciclo no mundo, eu despertei. Eu falei assim, pô, Jesus tem muito mais pra mim, velho. Tipo, comecei a voltar aos poucos, dei trabalho na igreja pra caramba. É tanto que eu fui criando raiz. Quando eu voltei, eu fui criando raiz e firmei novamente, graças a Deus. E o que eu deixo para o jovem é isso. A oportunidade que a gente tem é hoje. Assim, a gente muitas das vezes fica pensando, amanhã eu volto, no momento certo. Muita gente fala assim, no momento certo eu vou voltar para a igreja. Não tem esse momento, cara. O momento é hoje. Todos os dias é uma oportunidade, né? Basta a gente abrir mão do que a gente tem vivido aqui, né? Porque querendo ou não, a palavra de Deus fala, né? Sim ou não, né? Ou você abre mão do mundo para viver com Cristo, ou você abre mão de Cristo para viver com o mundo. Não tem como se misturar. E foi o que eu fiz na época, né? Eu queria levar aquela vida miserável para dentro da igreja no início. Eu falei, não, vamos largar a mão disso aqui, de orgulho, vaidade, e voltar. E como foi a recepção das pessoas da igreja? O que você acha deles? Eles olhou com outros olhares ou eles te abraçou e te ajudou, cara, a fazer a diferença? A recepção foi a melhor possível, porque eu não era da Nova Aliança. Quando eu comecei para a igreja, eu era da Kadosh, uma igreja chamada Kadosh. Eu ia na Kadosh. Eu me desviei porque eu ficava muito revoltado com muita coisa que acontecia, e devido também ao caso da minha mãe, eu já não conseguia firmar em lugar nenhum. Eu lembro quando eu decidi voltar, eu voltei para a Nova Aliança. Foi um evento lá em casa e a recepção foi a melhor possível. Eu lembro que a ex-namorada minha foi um instrumento de Deus na minha vida, muito grande. O Silvio Lourenço também foi um instrumento. O pastor Deilson é um cara 10 demais da conta. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer ele, vocês vão ver. Vamos pegar um gancho, só pausando aí. Pastor Deus, queremos você aqui. Pois é, pastor Deus, tem um convite aí. O senhor Suel pode vir aqui gravar com a gente quer ouvir um pouco da sua história. E assim, eles me receberam da melhor forma possível. Graças a Deus eu tenho uma família hoje, assim, chama Nova Aliança, né? Eu estou agora junto com vocês também, conhecendo cada dia mais, e cada dia eu me surpreendo mais com a Nova Aliança, assim. Eu passei a ter uma visão diferente da igreja a partir do momento que eu conheci a Nova Aliança. Foi assim que aconteceu. E hoje, graças a Deus, eu estou numa ótima congregação. Amém, mano. Quer sair da igreja não, mano? Não quero não. Deixa isso pra lá. Olha o capetão aí. O cara fazendo papel do capeta aqui. Quer ir na balada não, mano? Vamos na balada aí. Deixa pra lá. Eu sei que... Tem a balada gospel. Tem até cerveja gospel agora. Não pode beber cerveja, gente. Ué, eu sei que, questão de jovens, eu sei que eu desafiei você a fazer abertura ali. E como é que foi, mano? Conta aí. Tipo assim, pra você, foi... Porque, beleza, eu canto e tal, mas tipo assim, você fez a abertura pra um culto de jovens, mano. Tinha 30 pessoas ali, mais ou menos ali, te observando e tal. Como é que foi? Você até esqueceu a Bíblia aqui na igreja? Foi mesmo. Foi experiência nova, cara. Até, assim, a oportunidade de abrir culto, eu tinha lá no Floresta. Muitas das vezes, acontece muito até eu abrir lá, tem várias oportunidades.
Assim, mas a questão aqui foi diferente porque era um público diferente. Assim, querendo ou não, lá na nossa igreja, não é, o público nosso tem mais pessoa antiga do que nova, né? Agora, graças a Deus, Deus está levantando os jovens lá dentro. E assim, foi nova, uma experiência nova. Confesso que no começo eu fiquei meio nervoso, aquela coisa, mas assim, graças a Deus, Deus abençoou e eu fiz o que tinha que fazer. Foi uma experiência nova, vamos dizer. E o bom é que, tipo assim, como líder, eu tô dando as experiências pra galera mesmo se desenvolver, né? Igual esse projeto aqui, o projeto da JCast é pra isso. Pra gente conhecer pessoas, pra gente trazer testemunhos. Foi muito da hora o testemunho dele, né? Vocês acham... Igual, os meninos nem conhecem ser 100%. Eu conheço porque a gente troca muita ideia. Mas tinha coisa que eu não sabia, mano. Verdade, tinha coisa que eu não sabia. É falta de oportunidade de conhecer, né? É. Assim, muitas das vezes a gente fica muito só num ciclo de igreja e acaba de esquecer de uma comunhão e graças a Deus a gente tá tendo a oportunidade disso, né? Igual tem aquela questão que é congregação e tal. Mano, não tem isso. Tem essa questão de divisão. Um corpo só, né? É um corpo só, é um trabalho só. E tem que é doido. Você está com a gente aí e a gente acha melhor, acha mais legal você estar com a gente, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Não, dúvida boa, Tá de tranquilo. boa? Finaliza aí então, pode? Tá liberado. Ué, pra gente finalizar aqui, como eu te dei a oportunidade de fazer uma abertura, você vai ter uma oportunidade mais pra frente de mais coisas, né? Mas hoje, se você é líder, você faz parte da minha equipe, você é líder lá no Floresta e tal. Qual que seria o seu conselho para um todo, um geral? Tivesse todos os jovens aqui agora, da Nova Aliança, qual seria o conselho para esses jovens? Cara, assim, você fala de uma maneira geral, né? Assim, a gente aprender mais, ouvir um ao outro, né? Porque muitas das vezes a gente ira, a gente cria um convívio ruim dentro da igreja, eu falo, por falta de ouvir o outro. Às vezes a gente tem uma opinião e acha que a opinião da gente é a mais certa, aquela coisa toda. E, assim, tinha muito essa dificuldade lá no Floresta, eu falo por isso. Assim, a partir do momento que a gente aprendeu a ouvir um ao outro, porque não é porque eu sou líder, você é líder, a gente é liderança, que a voz da gente tem que ser igual uma ditadura, né? Você falou, parou. É claro, a gente tem uma voz maior, mas assim, eu creio que quando a gente aprende a ouvir o outro, as coisas tomam um caminho mais fácil, né? E no cristianismo é desse jeito também, né? Eu creio que o próprio Jesus, ele mais ouviu do que falou, né? Ele parava ali e ouvia as pessoas falavam tudo ali e ele pegava e só fazia o que ele tinha que fazer. Ou seja, quando a gente aprende a ouvir um ao outro, as coisas tomam um caminho mais fácil. Amém. No mais, galera, eu tenho que olhar pra essa câmera aqui, né? Toda vez, mano, nunca aprendo. No mais, galera, é isso. O nosso convidado Elton, valeu, Elton. É nóis. Pela presença aqui, por compartilhar. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. No mais, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Vamos junto, é um projeto da Nova Aliança, da nossa igreja, dos jovens da igreja, mas que abrange todos. Talvez o próximo seja você. Então, se você acompanha, ajuda, já é uma coisa boa já, né? Você não vai perder tempo, né? E outro, a gente não tá nem ganhando dinheiro pra isso, a gente nem tá pedindo por causa de dinheiro, né? Senão falaria assim, né? Por causa de dinheiro. E não é armado também, não. E não é armado, não tem armado. Um dia a gente vai gravar os bastidores aqui pra vocês verem que nada é armado. Um monte de fio aqui, a galera tá ali sentada, nós... Às vezes um chega mais cedo que os outros, organiza aqui, a gente vai estruturar muita coisa aqui. Mas no mais, curta, compartilhe, envie para alguém. Se o testemunho do Elton tocou você, você pode chamar ele aí. Vai ficar o Instagram dele aí, não sei aonde. Não sei se aqui em cima, embaixo. Vai ficar em algum lugar, o Jeffter vai colocar aí na edição aí. E no mais, galera, valeu, estamos encerrados. É nóis. Nóis.